Bom dia, então, pessoal. O vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o vício em doces, pães, massas, guloseimas, por que que isso acontece e o que você pode fazer para tentar, então, minimizar que isso aconteça. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que curtam o vídeo, porque isso vai fazer com que esse vídeo aumente a relevância e possa alcançar cada vez mais pessoas e ajudar essas pessoas que sofrem com esse problema. Toda semana tenho postado aqui vídeos, então, sobre dicas de saúde, dicas de bem-estar e dicas, então, para que a gente consiga ter uma longevidade com qualidade de vida, certo? Não esqueçam também de compartilhar para os seus familiares, aquelas pessoas que sofrem desses problemas que nós tratamos aqui e que vão se beneficiar com essas dicas que nós procuramos entregar aqui com alta qualidade, todas baseadas em estudos científicos, enfim, baseadas em muito estudo. Bom, pessoal, todo mundo, né, deve já ter passado pela situação e grande parte das pessoas tem uma dificuldade em resistir a comidas doces, alimentos, pães, bolos, massas, pizzas, enfim, todo esse tipo, essa grande gama de guloseimas que nós somos expostos diariamente, tá? O que acontece, gente? Isso nós precisamos voltar lá para a época dos nossos ancestrais, para nós podermos entender um pouquinho como funciona o nosso cérebro, como funciona aquela região do cérebro que faz com que a gente acabe por se viciar em determinados comportamentos que muitas vezes não são saudáveis, tá? Existe uma região do nosso cérebro chamado núcleos da base, e esses núcleos produzem uma série de neurotransmissores. O mais importante deles, relacionado à questão dos vícios, das recompensas e dos estímulos, é um neurotransmissor que é conhecido como dopamina, tá? A dopamina ela é essencial para a vida. É com a dopamina que a gente tem um estímulo para levantar todos os dias de manhã, para ir atrás do nosso alimento, para ir atrás da nossa parceira sexual, para tocar a nossa vida. A gente precisa de dopamina para viver, a gente precisa desse estímulo dopaminérgico, tá? E a dopamina, ela é viciante para nós. A gente sempre vai buscar o que nos traz dopamina de forma mais rápida e de forma mais constante, tá? Porque ela dá essa sensação de vida, essa sensação de ânimo, essa sensação de recompensa, certo? Só que, infelizmente, existem determinados comportamentos que despertam e que secretam uma grande quantidade de dopamina, e isso faz com que a gente tenha essa recompensa dopaminérgica por esse pulso de eliminação de dopamina e a gente queira mais e queira mais e queira mais. E essa é a base de todos os nossos vícios. Ou seja, o instinto, né, que nos faz querer mais dopamina e que nos faz ir atrás de dopamina, porque dopamina é igual à vida, ele é o mesmo instinto que nos faz ter comportamentos que muitas vezes vão contra a nossa saúde, mas, ao mesmo tempo, né, desencadeiam uma secreção de dopamina, certo? Essa é a base de todos os vícios. Então, determinadas substâncias que liberam dopamina, como, por exemplo, o cigarro, o álcool, o tabagismo, o cigarro, as drogas, né? Determinados comportamentos, como compras compulsivas, né? Determinados comportamentos compulsivos, e também a alimentação, né? Então, determinados alimentos, principalmente aqueles alimentos ricos em açúcares, ricos em carboidratos refinados, ricos em farinhas, eles têm a capacidade de secretar dopamina. E isso faz com que a gente sempre queira mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina. E essa sede por dopamina acaba nos viciando em determinados alimentos. A indústria, muito inteligentemente,
percebeu isso, reconheceu isso já na metade do século passado, início do século passado, e passou então a produzir cada vez mais alimentos que estimulassem essa nossa região do cérebro a excretar dopamina. E esses alimentos faziam com que as pessoas quisessem consumi-los mais e mais e mais e mais. A indústria foi se especializando nisso. O contraponto a esse tipo de comportamento é uma coisa que nós chamamos a nossa consciência, ok? Então, para que a gente consiga frear esses estímulos instintivos que nós temos de ir atrás da dopamina, nós precisamos usar a nossa consciência. A consciência, ela ocorre numa região mais elaborada do nosso cérebro. A consciência é uma exclusividade da espécie humana. Nós evoluímos porque nós somos seres conscientes e nós conseguimos, então, frear os nossos instintos em busca de coisas melhores para a nossa saúde. Mas isso precisa ser um processo cognitivo de pensamento, de consciente, não um processo inconsciente. Porque a nossa inconsciência, nosso inconsciente, ele vai acabar sempre buscando o que os nossos instintos mandam, que é mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina. E o problema é que também esses instintos, essa secreção de dopamina, ela gera uma tolerância. Então, ao mesmo tempo que você comer, por exemplo, um chocolate, ele vai fazer com que você secrete a dopamina. Se você comer esse chocolate constantemente, você vai estabelecer uma coisa que nós chamamos de tolerância. E essa tolerância vai fazer com que a mesma dose de chocolate que você come, muitas vezes não seja o suficiente. E você queira mais e mais e mais. Porque cada vez mais vai fazer com que você secrete mais dopamina. Então, nós precisamos usar da nossa consciência, nós precisamos fortalecer a nossa consciência para que a gente consiga negar aquela recompensa imediata e, através do não e através de outros hábitos saudáveis e de boas escolhas conscientes, com o tempo a gente consiga perceber essa recompensa tardia que um bom estilo de vida nos causa, que quando nós conseguimos perceber a recompensa tardia, seja em questões estéticas ou seja em questões de própria saúde, a gente consegue entregar para a nossa consciência um contraponto ao instinto. E muitas vezes esse contraponto, essa percepção de que a recompensa tardia por ter hábitos saudáveis, por negar muitas vezes os nossos instintos, essa recompensa tardia, ela é uma recompensa plena. E ela muitas vezes fortalece a nossa consciência para que a gente consiga, então, frear cada vez mais os nossos instintos mais primitivos de ir atrás de dopamina imediata. Quando nós chegamos a esse ponto da consciência, nós muitas vezes conseguimos nos livrar daquela compulsão por doces, daquela compulsão por pães, daquela compulsão por determinados alimentos. Muitas vezes é necessário também o acompanhamento médico para que a gente consiga conscientizar essas escolhas e, ao mesmo tempo, utilizar medicamentos que vão auxiliar a frear um pouco esses instintos compulsivos de correr atrás de dopamina instantânea. Por que eu falo muito contra o álcool, pessoal? Vocês vão ver vários vídeos meus falando dos problemas do álcool. O álcool, ele além de ser tóxico para o organismo, além de ele ser calórico, além de ele elevar nossa insulina, ele tem um problema que ele relativiza a nossa consciência. Quando nós bebemos, nós ficamos com a consciência mais ludibriada. Então, nós perdemos a capacidade consciente de negar estímulos instintivos. Para algumas pessoas é bom, a pessoa fica mais desinibida, a pessoa consegue se relacionar melhor, mas ao mesmo tempo, para muitas vezes, para alimentos
inadequados, a gente fica mais relaxado e começa a comer sem perceber, sem ter consciência, alimentos que não são adequados, doces, pães, bolos, bolachas, porcarias industrializadas. Tá? Então o álcool tem esse outro lado, que é muito ruim. Assim como qualquer droga que altere a nossa consciência, relativize a nossa consciência. Então, pessoal, o segredo para a gente conseguir se livrar dos vícios de doces, pães, bolos ou qualquer estímulo alimentar que faça com que a gente busque essa recompensa imediata de secreção de dopamina é fortalecer a nossa consciência. Nós precisamos de um tempo buscando hábitos saudáveis, fazendo boas escolhas para que a gente consiga perceber que aquela recompensa tardia é maior que a recompensa instintiva. E muitas vezes a gente precisa de auxílio médico para passar por esse período de abstinência que acontece, que é um período de quando a gente corta esse estímulo dopaminérgico, a gente tem uma abstinência, como se fosse uma abstinência por drogas. O açúcar causa abstinência. Certo, pessoal? Então era esse o recadinho que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no canal, é totalmente gratuito, tá? Eu vou sempre procurar passar informações de qualidade aqui. Compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo e marquem o sininho para serem sempre avisados quando tivermos novos vídeos, ok? Um abraço a todos.